Eu quero apresentar para vocês aqui hoje uma mãe que mudou o mundo. Uma mulher que não se deixou levar por uma carta, mas ela criou uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu. Quando Thomas Edison, ele ainda era pequeno, o diretor da escola onde ele estudava entregou para ele uma carta e disse: entregue para sua mãe. Ele chega em casa, entrega a carta para a mãe começa a chorar e lê a carta em voz alta. O conteúdo dela dizia: o seu filho é muito inteligente e não temos estrutura para abraçar o potencial dele. Agora ele está na sua responsabilidade. Ensine ele. Nancy, a mãe de Thomas Edison, começa a ensinar ele em casa dia após dia. Ela começa a viver uma vida inteira de sacrifício pelo seu filho. E aquela carta, que era para ser o ponto final, ela é o começo de uma grande história. O começo de uma das mentes mais geniosas que já existiu. Thomas Edison criou 8 grandes invenções que simplesmente mudaram o mundo. A sua maior invenção, a lâmpada, foi algo tão grande que o nome dele é um marco na história da humanidade. Quando a mãe dele faleceu, ele voltou à casa dela para arrumar algumas coisas, abriu uma gaveta e ele encontra aquela carta. A carta que o diretor da escola havia enviado. Ele abre a carta e lê o conteúdo dela. E diz: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Ele começa a chorar, fica horas e horas ali, e ele percebe que aquela mãe havia feito por ele. Ela o protegeu, ela o cuidou e ela acreditou nele. Quantas cartas, mãe, você já recebeu sobre si e sobre seu filho? Quantas Nancys estão aqui hoje que em um certo momento de suas vidas tiveram que mudar o conteúdo de uma carta? Cartas que diziam que você não seria uma boa mãe, que você não teria condições de cuidar do seu filho por ser solteira, que o seu filho não teria um futuro, que você não era capaz, que o seu filho não seria um bom atleta, ele não tinha uma boa performance, ou então não seria um bom professor e não era alguém que prestava atenção, ou então sequer o seu filho, ele chegaria a se formar. Quantas cartas você recebeu sobre si, sobre os seus filhos, e você leu aquelas cartas, segurou o choro, disfarçou a dor que ela causou em você. Só que você decidiu que aquilo não faria diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque você sabia quem você era e quem era o seu filho. Cartas que não foram capazes de fazer você desanimar e nem desistir. Porque aquelas pessoas que julgaram e enviaram elas para você, elas não sabiam das suas lutas e dos seus sacrifícios que você fazia dia e noite pelo seu filho. Quantas vezes você deixou de comprar aquela blusa que você viu na vitrine, porque você separou o dinheiro para comprar algo para o seu filho? Quantas vezes você deixou de comprar um sapato, uma blusa, uma maquiagem, ou até de comer alguma coisa na rua, porque você precisava separar o dinheiro para comprar algo para o seu filho? Quantas vezes, mãe, você ficou com fome para que o seu filho pudesse comer? Quantas vezes você deixou de investir no seu futuro para investir no futuro, na faculdade do seu filho? Quantas vezes você deixou de olhar para si, segurou a dor, segurou o cansaço, os seus medos e abraçou o seu filho para que ele aprendesse a encarar o mundo de frente? Ninguém viu o seu sacrifício. Ninguém viu as noites de sono que você perdeu, ninguém viu você acordando cedo, pegando ônibus, indo trabalhar, amamentando, ninguém viu as suas lutas, ninguém sentiu o peso das suas responsabilidades. Porém, você sabe, e você sempre sabe, que você nunca jogou a toalha, mas você sempre procurou dar o seu tudo para o seu filho. E quando tudo dá errado, aquele filho, ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que ele tem o seu colo, tem o seu amor, que tem o seu porto seguro, porque ele sabe que você se importa, que você se doa e que você o ama incondicionalmente. Quantas cartas, mãe, você recebeu, mas o conteúdo delas não fez sentido para você, porque você, com o seu jeito e do seu jeitinho, com todas as suas qualidades e defeitos, você tem um poder que ninguém tem no mundo. E nenhuma carta foi nem será capaz de destruir.
porque você tem o poder de ser mãe, porque metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas.